Sanções serão aplicadas contra o Brasil na semana que vem por conta de Bolsonaro, e as ações prometidas pelos Estados Unidos colocam até mesmo em risco militar o nosso território. Falar também sobre a ação que o Trump está promovendo contra o New York Times, que está cobrando a simples bagatela de 80 bilhões de reais, entender exatamente o que está acontecendo, enquanto a nova fase da ofensiva contra a faixa de Gaza começou, com Israel Katz garantindo que hoje a cidade de Gaza está em chamas. Vai lembrar que um órgão independente contratado pela ONU define o que está acontecendo como um genocídio contra a população palestina. Falar também sobre as tentativas de Israel de escapar das sanções internacionais, como que eles vão conseguir fazer isso, enquanto nós temos também os países árabes e alguns islâmicos também se mobilizando pela construção de uma OTAN árabe. Isso demonstra, além de vamos colocar uma rivalidade com Israel, uma também afastamento frente aos Estados Unidos e uma aproximação com os chineses. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Índia, que enviou 65 soldados para participar de exercícios militares com a Rússia e com Belarus, o que mostra o Narendra Modi se afastando do governo Trump e os Estados Unidos perdendo mais um país geopoliticamente super importante, enquanto nós temos também a Estônia fazendo a construção de trincheiras exatamente na fronteira com a Rússia, e a Rússia que vem sofrendo com os ataques ucranianos contra instalações de refinarias que podem fazer com que a Rússia fique sem produzir petróleo ou reduza demais sua produção. Será que as sanções que a Ucrânia está fazendo contra a Rússia, atacando o seu principal meio de sustento econômico, vão funcionar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil e que estava me ajudando na minha viagem internacional, voltei ontem, inclusive até por isso que eu não gravei, né? É parceiraça aqui do canal, galera, de verdade, tá? Foi a primeira vez que eu precisei usar, de fato, assim, numa viagem, a Nômade, e ela, assim, me serviu para muita coisa, aceita em todos os lugares, a maneira de você usar é super simples, eu pego ali, faço um Pix da minha conta do Brasil para a conta da Nômade, converto em dólares com as melhores taxas do mercado e já consigo utilizar nas minhas viagens internacionais, fora que hoje, com o valor do dólar, que mais uma vez renova a sua mínima do último ano pelo menos, eu, Ricardo, sempre gosto de ir montando minhas posições nesses momentos de queda. Não é recomendação de investimentos, mas eu faço isso. Se você quiser então ter acesso a uma conta que te oferece as melhores taxas do mercado, super simples, mais de 3 milhões de usuários, e que além de tudo com o meu cupom você ganha ainda mais 15 centavos de desconto por dólar convertido, até 1.500 dólares. Cara, imaginem vocês, o dólar tá 5,30. Com o meu cupom Ricardo15, você paga 5,15 no dólar. No valor é muito baixo. Praticamente a Nômade te pagando para você converter os seus dólares. Além disso, a Nômade tem uma série de benefícios, como acesso ao Nômade Lounge, sala VIP, o cartão Nômade Explore, por exemplo, que te dá acesso a pontos que não expiram, a cashback dolarizado para você ir montando suas posições. Cara, de verdade, tá? É sensacional. Então, link na descrição ou QR Code na tela para vocês, cupom Ricardo15, e tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante pra gente tratar, hein? Como eu trouxe para vocês na introdução, Marco Rubio e Trump admitiram que novas sanções serão aplicadas contra o Brasil por conta da condenação de Jair Bolsonaro, 27 anos e 3 meses de prisão. Essas sanções, claro que podem ser de várias maneiras diferentes, e alguns pontos estão sendo considerados pelo governo americano, segundo a própria mídia americana. Primeiro ponto seria a aplicação da Lei Magnitsky, não só contra Alexandre de Moraes, mas contra os ministros que votaram a favor também da condenação do Bolsonaro. Seja, por exemplo, Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia e os outros ministros da STF. Acho que só o Fux, né, escaparia dessa possível aplicação da Lei Magnitsky. Além disso, há sim a possibilidade de aumentar o rol de produtos que poderiam sofrer as taxações de 50%, além da possibilidade de aumentar essas taxações. Não acho que isso vai ser feito muito por conta do lobby, da pressão que existe pelos empresários americanos, sabendo que o Brasil é um grande exportador de commodities, matéria-prima, e que isso pode encarecer o custo de produção de produtos americanos. A terceira opção que está sendo considerada, que é o que eu citei para vocês, que é a pior de todas, pelo menos para a questão da defesa e soberania brasileira, é a questão de considerar grupos como o CV, sabe aquele vermelho, né, que eu estou falando? E também o P, C, enfim, né, da capital, como grupos terror, tananã,
Se esses grupos forem assim designados, isso muda completamente a maneira como os americanos encaram essas instituições. O Trump alega que ele está querendo combater os cartéis de droga na América Latina. Como eu já trouxe para vocês, a Venezuela nem é o pior caso de consumo de opioides, entorpecentes que vão em direção aos Estados Unidos. México é pior, Colômbia é pior, Equador é pior, Peru é pior, Bolívia é pior, Brasil é pior. O Brasil cada vez mais se estabelece com uma liderança na América Latina, principalmente com essas duas organizações. Segundo os princípios americanos, caso essas organizações sejam assim designadas, isso significa que os Estados Unidos podem sim fazer uma intervenção sem a necessidade de pedir autorização para aquele país. O caso do Brasil, por exemplo. Professor, pode ser que aconteça o que está acontecendo então com a Venezuela? Claro que pode ser. É que no caso da Venezuela tem um agravante, porque o Nicolás Maduro não é só que a Venezuela tem grupos que ali atuam. Segundo os Estados Unidos, o Nicolás Maduro é a liderança de um cartel, o cartel Los Soles. Então, além dos cartéis que atuam na Venezuela, o presidente do país não passou por eleições legítimas, segundo o próprio pensamento dos Estados Unidos, e além de tudo, o presidente é a liderança de um cartel. Mas eu quero reforçar bastante para vocês que a Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, falou isso na semana passada. Os Estados Unidos têm a liberdade de expressão como um dos seus princípios basilares. A gente não desconsidera a ideia de uma intervenção econômica e até mesmo militar contra países que desrespeitem esses princípios e afetem cidadãos americanos. Ou seja, se referindo ao caso do Brasil. Será que existe então a possibilidade dessa intervenção militar? Enquanto isso, o governo Trump decide também que vai entrar na justiça contra o New York Times. E olha, exigindo um valor considerável, hein, galera? Estamos falando de um valor de aproximadamente 15 bilhões de dólares, ou aproximadamente 80 bilhões de reais. Um pouco menos do que isso, né? Depende muito da conversão, tal, do valor do dólar. Se fizesse pela Nomad, seriam as melhores taxas. Tô brincando, né? Mas depende muito do valor do dólar que está sendo considerado. E por que isso acontece? Porque o Trump, segundo as suas palavras, tá? O New York Times tem tido liberdade para mentir, difamar e me atacar por tempo demais. E isso acaba agora. Alegando, por exemplo, que apoiou a candidatura da Kamala Harris. E realmente, cara, durante o período eleitoral, falou que a única opção patriótica de fato para resgatar os Estados Unidos era a Kamala Harris e não exatamente o governo Trump. E o Trump fala que hoje o New York Times virou um porta-voz do Partido Democrata Radical de Esquerda. O processo vai ser movido na Flórida, que a gente sabe que é um estado tradicionalmente republicano, ainda mais com a atuação do Ron DeSantis. Claro que uma coisa é a justiça, outra coisa é o governador do estado, né? Mas enfim, é uma marca importante. E que o Trump já tentou mover outras ações nesse sentido. Em 2023, por exemplo, um juiz até negou que ele abrisse o processo contra o mesmo New York Times por essas alegações. Algumas pessoas estão alegando que isso seria um atentado contra a liberdade de imprensa. Cara, existem pontos a serem considerados aí. Primeiro, né? Existem crimes. Você tem o crime, por exemplo, de injúria e o crime de difamação e o crime de calúnia. Quando a gente fala, por exemplo, a calúnia, seria você imputar um crime sendo que a pessoa não cometeu aquele crime. Acho que não é o caso que está sendo considerado. O que o Trump considera é o crime de difamação. A difamação, ela fica numa linha muito tênue, ainda mais num país que se propaga como grande defensor da liberdade de expressão, tal. Se bem que você entrar na justiça, é direito também. Os Estados Unidos, ele defende a ampla e restrita liberdade de expressão, desde que as pessoas arquem com as consequências dos seus atos, claro, né? Se houve algum tipo de difamação ou calúnia, claro que o Trump tem direito de entrar na justiça. Só que ao mesmo tempo ele tem uma baita grana e hoje conta com o poder do Estado para conseguir fazer isso. Então uma coisa é você como pessoa física entrar na justiça porque você considerou que foi uma calúnia ou difamação. Outra coisa seria o Estado americano comprar essa briga. Acho que isso pode representar inclusive diferentes consequências ou diferentes interpretações do que está acontecendo. Se for na justiça pessoa física, não acho que seja exatamente uma censura, mas uma busca pelos seus direitos. Agora, se o Estado americano começar a falar em caçar concessão, em fechar jornal, aí já entra num campo meio perigoso, como ele inclusive já ameaçou fazer contra a ABC e a ABC nos Estados Unidos. A gente teve também, cara, hoje, Israel, de fato, começando a sua operação, talvez final, a operação final contra a cidade de Gaza, conhecido como o último reduto do Hamas. O próprio Israel Katz falou que hoje a cidade de Gaza está em chamas e que as forças israelenses estão avançando em direção à cidade de Gaza. Segundo as suas palavras, tá?
Hoje Gaza está em chamas. O nosso exército está atacando com um punho de ferro para derrotar o Hamas e libertar todos os reféns. Não recuaremos e não desistiremos até concluir a nossa missão. Segundo os números que foram divulgados pela mídia, 40% da população já foi deslocada da cidade de Gaza, e realmente, muito possivelmente, ali que estão os últimos reféns. O que o Hamas está fazendo hoje é pegando esses reféns, que muito possivelmente estavam em túneis subterrâneos escondidos, e colocando eles na superfície, para serem utilizados como espécies de escudos humanos, até para fazer com que a opinião pública se volte contra Israel, porque com ataques com mísseis, tanques, disparos que podem estar rolando, Israel pode acabar matando seus próprios cidadãos, que estão sendo feitos como reféns ali pelo Hamas, né, pelas forças que controlam a faixa de Gaza. E dentro dessa lógica, a ONU, por exemplo, pediu para que o massacre pare imediatamente, que parem a destruição indiscriminada de Gaza. A Unicef, por exemplo, que cuida do direito das crianças, falou que é um absurdo jovens e crianças, mais uma vez, terem que ser deslocados para um território que não tem a mínima condição de receber esses refugiados, esses deslocados. A gente está falando de uma população de 1,5 a 2 milhões de pessoas e um território muito estreito, em que grande parte já foi destruído. Isso é o deslocamento que está acontecendo hoje, forçado na faixa de Gaza. Galera, estamos falando de uma situação bastante emblemática, bastante problemática e que pode gerar problemas para Israel frente às sanções internacionais. A própria ONU, por exemplo, divulgou hoje a informação que um órgão contratado, não exatamente um órgão da ONU, mas foi terceirizado, contratado pela ONU, coloca que Israel está cometendo um crime de genocídio contra os palestinos, alegando alguns pontos muito claros ali no documento, falando, por exemplo, de ataques deliberados a civis, danos físicos e mentais extremamente graves, a imposição de condições de vida para provocar a destruição dos palestinos e também a questão de impor medidas que são destinadas a impedir os nascimentos de novos palestinos, como, por exemplo, ataques a pontos de fertilização, a clínicas de tratamento à vida. E isso até é um ponto importante que a gente pode ter um papo um pouco mais específico no futuro. Muita gente alega que a vitória dos palestinos em longo prazo contra Israel vai acontecer, e não exatamente pela força militar, mas sim pela força demográfica. Em que sentido, professor? Quando você observa as taxas de natalidade que existem da população israelense, um país mais urbanizado, mais desenvolvido, mais rico, em comparação com as taxas de natalidade da população palestina, da população árabe, é muito discrepante. O crescimento vegetativo e, consequentemente, o crescimento demográfico, ele é muito maior. Então, naturalmente, se você for pegar a região da Palestina, dividida entre Israel, Cisjordânia e faixa de Gaza, hoje já tem muito mais árabes palestinos do que israelenses. A tendência é que no futuro essa diferença se agrave, ou seja, a vitória dos palestinos virá pela via demográfica. Israel, talvez pensando nisso, segundo esse órgão, né, essa organização, deliberou que Israel está promovendo esse genocídio contra a população, tá? Vale lembrar, pessoal, que Israel falou que é uma grande mentira e, inclusive, que esse organismo é um embaixador do Hamas. Professor, quer dizer então que a ONU hoje considera Israel como Estado genocídio? Não considera, pelo menos por enquanto. Está rolando na Corte Internacional de Justiça um mecanismo, né, um julgamento que foi promovido pela África do Sul, com apoio do Brasil, a possibilidade de se condenar Israel pelo crime de genocídio. Por enquanto isso não aconteceu, tá? Mas ainda as investigações, e claro que um órgão contratado pela ONU fortalece bastante esse discurso contra Israel. E as sanções, elas aumentam. A Espanha boicotando a venda de armas, o Reino Unido, a própria Alemanha. Israel está preocupado com as possíveis sanções que podem vir contra o seu país e anunciou que vai desenvolver armamento próprio para fazer com que não sofra algum tipo de sanção internacional que possa impossibilitar a sua defesa. Ou seja, Israel já percebe que está ficando isolado do Oriente Médio, e não só do Oriente Médio, porque até aí, galera, convenhamos que Israel sempre foi um pouco isolado desde a sua formação, em 1947 para 1948. Mas falo de um apoio até dos outros países, como Alemanha, Reino Unido, França. A França, por exemplo, na próxima Assembleia da ONU, muito possivelmente vai considerar a criação do Estado palestino, anunciando junto com os sauditas. Entende? Então Israel teme esse isolamento geopolítico internacional e eu diria que está respingando até nos Estados Unidos.
países árabes aliados dos americanos estão se revoltando contra a posição do Trump e partindo talvez para uma aproximação maior com os chineses. E dentro dessa proposta, a gente teve, eu falei para vocês ontem, uma cúpula que rolou no Catar, de uma série de países árabes islâmicos, pouco mais de 50. Eles se reuniram, e ó que existem grandes rivalidades entre Irã, Egito, Turquia, Catar, Emirados Árabes. Eles se reuniram para discutir a relação que esses países têm com Israel. Vários deles, por exemplo, Emirados Árabes e Bahrein, assinaram o chamado Acordo de Abraão, mediado pelos Estados Unidos, que reconhecia o Estado de Israel, e hoje estão querendo reconsiderar suas posições, principalmente pelo que está acontecendo na Palestina e pelo ataque que Israel fez contra o Catar. Poxa, galera, o Irã foi um país também que atacou o Catar, alegando que estava atacando uma base americana, mas atacou sem autorização do Catar. Irã e Catar se uniram para trazer retaliações contra Israel, entende? E os Estados Unidos também vêm sofrendo com isso, porque não condenou à altura o ataque que Israel fez contra o Catar, alegando estar perseguindo lideranças do Hamas. As grandes lideranças militares dos países árabes, falo para vocês, do Paquistão, que é o único país islâmico que conta, ou de maioria islâmica, que conta com armas nucleares, e também do Egito, que tem o maior exército dos países árabes, anunciando a constituição, ou a possibilidade de uma OTAN árabe. Como assim, professor, uma OTAN árabe? A OTAN nasceu em 49 com o princípio de uma aliança militar de defesa. Ou seja, se algum país agredir algum membro da OTAN, esse país seria defendido pelos exércitos dos outros países. Leia-se o exército americano. O Egito quer que, sediado no Egito, exista essa OTAN árabe. Ou seja, os 22 países que discutiram uma proposta similar no dia 5 de setembro, na última reunião, que falaram de cooperação militar entre os países tudo tal, formariam essa aliança de defesa conjunta. O Egito falou sobre isso, o Paquistão, por exemplo, falou de uma força-tarefa para monitorar os desígnios de Israel na região e adotar medidas eficazes na dissuasão a ofensivas de forma sincronizada para afastar o expansionismo de Israel, com a ideia de uma cooperação militar anti-Israel. Não é uma ideia nova. Os países árabes, até por meio da Liga Árabe, já tentaram fazer isso no passado e sempre foram muito mal sucedidos. Entendam, não é porque existe uma convergência étnica que existe uma convergência política. São países diferentes, com alinhamentos políticos diferentes, com posições geopolíticas diferentes. Não é porque o país é islâmico que ele pensa exatamente igual. Mesmo se você considerar sunitas e xiitas. Não é exatamente porque são sunitas e xiitas que são rivais ou que são amigos. Né? Por exemplo, existem países cristãos de maioria católica e de maioria protestante. E eles são rivais ou eles são amigos? Depende qual país você está falando. A religião não é definitiva para alianças ou inimizades, entende? E dentro desse princípio, nunca houve ou nunca conseguiram, né, os países árabes fazer uma convergência tão importante a ponto de conseguir fazer essa unificação de possíveis exércitos. Mas agora a discussão se fortalece em retaliação a Israel. O Catar concorda com essa ideia. Para vocês terem uma noção, galera, o próprio Catar, ele que faz sede hoje da principal base militar americana no Oriente Médio, ficou insatisfeito com a posição pouco firme dos Estados Unidos em críticas a Israel, e aí surge, sabe quem, né? Os chineses, com capacidade de investimento, tecnologias militares, aproximação com a Arábia Saudita, aproximação com o Irã, mediação da possibilidade de paz na Palestina. E aí, essa OTAN árabe já conta com o apoio dos chineses, enquanto não conta exatamente com o apoio dos Estados Unidos, porque, claro, muito possivelmente vai se constituir como organização militar também anti-Israel. Ou seja, essa coordenação dessa OTAN árabe, OTAN islâmica, preocupa demais Estados Unidos e Israel. Além disso, galera, a gente teve também a notícia que a Índia enviou 65 militares para fazer exercícios militares. Pouco número, claro, né? Mas o simbolismo é muito grande. Para participar dos exercícios que hoje estão no último dia, até com a presença do Putin, entre Belarus e Rússia. Por que eu falo que isso é simbólico? Porque a Índia, quem é velho de guerra aqui do canal sabe, ela sempre se portou como um país dúbio. Se você pegar durante a Guerra Fria, tinha fortíssimas relações com a União Soviética, até hoje compra muito diesel, muito petróleo, compra muito equipamento militar dos russos, mas ao mesmo tempo a Índia fazia parte ou ainda faz parte da Aliança Quad. A Índia, por exemplo, tem ótimas relações com os americanos.
na década de 90 promoveu uma abertura econômica e uma adaptação a um contexto mais liberal de recebimento de investimentos estrangeiros que agradou demais o Ocidente. A Índia conseguiu crescer muito nos últimos anos, baseada nessa dubiedade das relações exteriores. Porém, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, o crescimento dos BRICS e a aproximação com os chineses hoje faz com que a Índia esteja cada vez mais se posicionando do lado oriental da força. O próprio Trump parabenizou o Narendra Modi pelo seu aniversário, mas, galera, convenhamos que o Narendra Modi hoje parece estar muito mais próximo da Rússia e da China. Vale lembrar que o envio de 65 militares que não precisavam, mas foram enviados, dá a ideia de uma Índia que tenta se aproximar dos russos em detrimento dos americanos. Para finalizar, pessoal, a gente teve também a Estônia anunciando a construção dos seus bunkers, ou pelo menos das suas trincheiras. A gente fala de trincheiras de 40 quilômetros em meio a toda essa discussão se os drones russos invadiram o espaço aéreo polonês, se invadiram o espaço aéreo da Romênia, de uma possibilidade de incursão da Rússia nos países bálticos, e a Rússia reforçou, ou aliás, a Estônia, né, reforçou ali as suas posições militares. Dentro desse contexto, cara, a Estônia anunciou que essas trincheiras de 40 quilômetros vão ser preenchidas com obstáculos naturais, como lagos, pântanos, rios, com a tentativa de impedir uma futura agressão russa. Além disso, a Ucrânia, que talvez não esteja mais tão confiante assim, a própria Europa anunciou que está adiando o 19º pacote de sanções. O Trump fala que vai colaborar, mas só se a Europa deixar de comprar combustíveis, só se a Europa adotar taxas de 50% a 100% contra os chineses. A Ucrânia está indo meio que por conta própria. Sabe como? Atacando o coração econômico dos russos, ou pelo menos o que mais gera renda, que são os combustíveis fósseis. Hoje, mais de 20% da capacidade de refino de petróleo russo está comprometida, porque as principais refinarias russas foram atacadas. A Reuters coloca, com informações exclusivas, que informantes da Rosneft, que representa cerca de 9% da produção mundial de petróleo, está em risco. Não exatamente porque não consiga produzir petróleo, mas porque está acabando o espaço de armazenagem. Galera, você produz, você tem que refinar para depois vender ou distribuir. Se as refinarias estão comprometidas em quase 1/5, começa a se acumular, reservatórios cheios, a Rússia vai ser obrigada a reduzir sua produção e reduzir a sua margem de lucro. Ou seja, os ucranianos estão conseguindo, pelo menos até o momento, pegar num ponto muito sensível para os russos, que é a capacidade financeira a partir da exportação de combustíveis fósseis. Será que essa vai ser a tática do Zelensky? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.